já estamos de volta ao vivo em cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Hoje estamos falando de um tema muito interessante, diverticulite. E estamos recebendo aqui um programa, hoje é um programa internacional. Dr. Francisco Manina, ele é gastroenterologista e também proctologista. E aceitou nosso convite, está aqui nos esclarecendo, tirando nossas dúvidas sobre diverticulite. Lembrando que você é nosso convidado muito especial e interagir conosco. Você não tem uma pergunta, sente alguma dor aí na região do abdômen, está com medo, está preocupado? Pega o telefone, é melhor você tirar suas dúvidas assim. 19-3871-9620, 19-3871-9620 para você interagir conosco. Ou vidaesaúde@rs21.com.br. Está na tela o e-mail para você copiar, mandar o seu e-mail e interagir conosco, que é você que dá a pauta do programa. Doutor, assim, nós já entendemos no primeiro bloco, o divertículo pode surgir, pode ser genético, enfim, a pessoa pode nascer com ele, pode ficar lá a vida inteira e não se manifestar, enfim. Ou e também é aquela questão que pode surgir em alguns momentos, com alguns órgãos, e que lá entra um alimento. Quando entra e sai, sem problema nenhum, né? Agora, o problema é quando entra e se armazena lá e fica lá armazenado. Essa bolsinha, o divertículo, ela pode crescer, ela pode crescendo cada vez mais o seu tamanho. E se crescer, doutor, assim, o que acontece quando estoura isso aí, né? Bom, primeiro, esses divertículos não crescem. Não crescem? Não, eles são pequenos, em torno de 1 centímetro. E essas exteriorizações, como por ser uma área de fraqueza, porque não tem a cobertura dos músculos, então a mucosa, que é a parte interna do intestino, exterioriza. Então ela não tem a proteção do músculo. Então é uma área frágil, que pode romper. Quando há a ruptura desse divertículo, se ele perfurar para o meio da gordura visceral, às vezes o próprio organismo consegue bloquear essa diverticulite. Quando ela não consegue bloquear, ela perfura para dentro do peritônio. Isso leva a uma peritonite. Uma peritonite é chamada de abdômen agudo. Nesses casos, a cirurgia deve ser imediata, porque o risco de vida se torna seríssimo com o decorrer do tempo. Agora, doutor, a pessoa sente alguma coisa, algumas pontadas, ela vai comer e dói na mastigação, dói quando o alimento chega no estômago? A doença diverticular do cólon, normalmente a pessoa, você pode ter vários graus de desconforto. Você pode ter um leve desconforto, você pode ter, quando você se alimenta, que aumenta a movimentação intestinal, aumenta a fermentação intestinal, aumentam os gases intestinais, aumenta a pressão sobre os divertículos. Então você pode ter um desconforto abdominal, uma dor leve, geralmente na região esquerda do abdômen, você pode ter um leve desconforto. Se o quadro evoluir para um processo inflamatório, que é a diverticulite ou uma perfuração, aí o quadro vai se agravar. Aí a dor se torna persistente, incomoda demais, você não consegue fazer absolutamente nada, como aquela paciente que falou no início, ela tinha náuseas, vômitos, porque o processo bloqueia o funcionamento intestinal. Existe algum grupo de risco, doutor, assim, gente que tem a tendência, né? Todas as pessoas podem ter doença diverticular. Ela é mais comum nas pessoas ressecadas crônicas. Por isso, as pessoas que têm dificuldade para evacuar. Então, quando aquelas pessoas que têm dificuldade levam vários dias para evacuar, isso aumenta a fermentação intestinal, aumenta a formação de gases, aumenta a pressão sobre os divertículos, aumentando a possibilidade de uma perfuração. A pessoa que não tem esse hábito da ingestão de fibras ou tomar água, ela não está se ajudando e podem aparecer esses divertículos? O aumento da pressão intraabdominal com a fraqueza da musculatura, ela aumenta a formação de divertículos, mas ela aumenta o risco das complicações. Por isso que eu sempre digo para o meu paciente, uma boa saúde começa com um bom sistema digestivo. Claro que sim. Olha que maravilha. Doutor, vamos lá para Maxaranguape, Rio Grande do Norte. Olha que maravilha. Quem representa a cidade é a nossa amiga Maria Ferreira da Silva. Dona Maria, um beijo para a senhora. Muito obrigado por estar conosco, dona Maria. Tem um problema no intestino que chega a ficar até 8 dias sem ir no banheiro, diz ela.
E se eu não tomar nenhum relaxante, passo mal. Gostaria de saber o que fazer para meu intestino voltar ao normal, para eu conseguir ir no banheiro todo dia, pois sofro há anos com esse problema. É a pergunta aí, o caso da dona Maria Ferreira. Como é que a gente pode ajudá-la, doutor? Dona Maria, é um prazer conversar com vocês. Em qual cidade? Maxaranguape, Rio Grande do Norte. A constipação intestinal crônica, infelizmente, é um problema gravíssimo e frequente na população. Os maiores problemas do intestino, infelizmente, Frei, começam na infância. O grande erro das famílias em geral é não incentivarem as crianças a uma boa alimentação rica em fibras. Nenhuma criança gosta de vegetais, de legumes. Se oferecer chocolate, ele vai preferir chocolate. Claro. Mas é importante, por isso a orientação para a família é em relação às crianças. Incentivar as crianças a comer bastante fibras vegetais desde a infância. Por exemplo, cita alguns, doutor, assim, que é alimentos ricos em fibras. Os dos vegetais, das folhas, a orientação mais fácil para a pessoa lembrar são as folhas de verde mais escuras. Elas são mais ricas em fibras. Às vezes as pessoas, quando eu pergunto se comem vegetais, falam, como? Mas você come como alface. Tá, quanto? Uma folha. Isso não tem fibra. Isso não tem fibra. Quando se fala em fazer uma alimentação rica em fibras, é uma alimentação rica em uma salada mista, uma salada completa, com tomate, com brócolis, né? Tudo que puder de fibras, principalmente as folhas mais escuras. E, lógico, os legumes e as frutas. E a hidratação. Desde criança. No caso dessa senhora, Dona Maria? Maria Ferreira. A Dona Maria Ferreira, com a evacuação a cada 8 dias, ela acaba se estimulando a tomar laxantes. Não é a melhor opção, porque o uso do laxante crônico leva a uma alteração das fibras nervosas do intestino e que, com o tempo, esse laxante não vai funcionar. Se acostuma. Exatamente. Então, é preciso fazer um tratamento de, primeiro, uma reeducação alimentar. Esse é o primeiro passo. Às vezes, pode ser necessário o uso de laxantes mais suaves, para que estimule. Criar horários para evacuação. Isso é importante na educação alimentar. Doutora, a gente colocou esse tema também nas redes sociais e fomos às ruas para saber que tipo de curiosidade o Santo Povo de Deus tem em relação à diverticulite, porque, afinal de contas, aqui no Vida e Saúde, o povo tem voz, o povo pergunta. Olá, meu nome é Michel. Qual a melhor forma para prevenir a diverticulite? Muito bem. Qual é, então, a melhor forma para prevenir? Pergunta o nosso amigo Michel, doutor. Não é uma resposta tão simples de dar. A melhor, por todos os cuidados que se possa tomar, é impossível dizer que não vai ter diverticulite. Claro que ela é mais frequente nas pessoas ressecadas, mas mesmo as pessoas que evacuam diariamente, pode ocorrer a diverticulite. Qual é a recomendação? Evitar alimentos que são produtores de gases. Quanto mais fermentação intestinal, quanto mais formação de gases, maior a pressão sobre o divertículo. E com isso pode haver perfuração do divertículo. Então a recomendação, que é que dentro dos alimentos que são muito ricos em formação, ou melhor, elas formam mais facilmente gases. Leite e derivados. As pessoas não acham que leite forma gases, mas leite forma gases. Os grãos, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, suco de laranja, também são formadores. Então as pessoas devem evitar alimentos, quando eu digo evitar, não quer dizer excluir. Claro. Quer dizer evitar. Não comer, por exemplo, feijão todos os dias. Não tomar suco de laranja todos os dias. Dentro do leite, de preferência, o leite que eu recomendo é o leite com baixa lactose. Porque fermenta menos. Quais outras recomendações? Evitar engolir sementes. Às vezes as pessoas me perguntam, mas a semente do tomate provoca... Não, a semente do tomate é muito pequena. Quais são as sementes mais perigosas? Semente de uva.
que as pessoas engolem a uva com a semente. Okay. Isso pode, uma sementinha pode entrar dentro do divertículo e aí provocar uma diverticulite ou até uma perfuração do intestino. Uma sementinha? Uma semente. Olha só, vamos às ruas novamente, que o povo aqui está interessado, tá querendo saber um pouco mais sobre diverticulite. O povo pergunta. Olá, meu nome é Cristiane. Eu gostaria de saber se existe uma idade que essa doença diverticulite seja mais grave. Daí, doutor, faixa etária, idade, ela se manifesta, ela se agrava, né? Como a doença diverticular é mais comum após os 40 anos, é a partir dessa idade que aumentam os riscos. Apesar que existem casos, dentro da minha experiência também profissional, cirúrgica, pacientes abaixo dos 40 anos com diverticulite e inclusive com perfuração intestinal. É raro abaixo, não é tão frequente abaixo dos 40 anos. Criança, eu nunca vi. Em criança não tem. Uma observação, digamos assim, nas fezes, tem como perceber isso? Tem sangue, provoca sangue, alguma coisa? O sangramento de uma doença diverticular, ele pode ser pequeno como pode ser extremamente grave. Se o sangramento é via retal, sangue vivo, em grande quantidade, provavelmente é um divertículo que está sangrando. Nessa situação, é preciso correr para o pronto-socorro. A urgência é necessária. Olha, gente, quanto estão aprendendo assim, de repente coisinhas minúsculas, mas assim um grãozinho de uva, gente, um grãozinho de uva entrando lá já faz um estrago enorme, né? E quantas vezes a gente não tem esse hábito de mastigar, nós não mastigamos direito, a gente, nessa pressa do dia a dia, a gente está comendo assim, e aí a gente joga tudo para o aparelho digestivo para se virar lá embaixo, né? Para triturar o alimento, etc., quando a gente não mastiga direito. Então, essas atenções, pequenos cuidados que a gente tem que ter para evitar problemas complicados, maiores. Um grãozinho de uva. Pense nisso um pouquinho. Vai pensando um pouquinho, vai interagindo, vai encaminhando sua pergunta. Esse é o Vida e Saúde, que ele vai para o intervalo, mas volta já, só para você. A doença diverticular do intestino, ou a diverticulite, está associada sempre à imagem da doença do Tancredo Neves, né? É importante enfatizar que não é a mesma doença que ele teve, né? E a diverticulite do intestino, a doença diverticular do intestino, na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, não está associado a manifestações graves que possam levar a óbito